Eu separei 6 dos melhores conselhos de um dos homens mais prósperos de toda a história. Conselhos estes que, se você aplicar na sua vida hoje, você vai identificar mudanças instantâneas e absurdamente incríveis. Conselhos que homens que você admira e acham com grande poder e influência aplicaram, e por terem aplicado têm grande poder e influência e são homens admiráveis. E não apenas têm grande poder e influência e têm admiração dos outros, como também conseguem ter muita satisfação, porque são princípios atemporais. Princípios escritos por um homem que viveu há 3.000 anos atrás. Eu tô falando de Salomão, um dos reis de Israel, que viveu 1000 anos antes de Cristo, e escreveu alguns princípios que a grande maioria de homens como este, ou até mesmo este aqui, escreveram e se basearam antes de escrever grandes teorias sobre riqueza e prosperidade. Na verdade, tudo isso começou com uma origem. Escritos de Salomão, que tiveram uma inspiração completamente divina, livros que estão na Bíblia, inclusive, como Provérbios e Eclesiastes. Talvez você tenha ouvido alguns desses nomes já algumas vezes, e eu sintetizei 6 dos maiores conselhos de Salomão sobre sabedoria, prosperidade e riqueza, e como você pode aplicá-los hoje, e começar então a colher frutos desse grande conhecimento. Então, vamos lá. Parafraseando, o primeiro conselho de Salomão é: aquilo que você escuta e vê ditará suas capacidades. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E é óbvio, e creio que você já imagine, que quando ele fala de o coração, em guardar o coração, não tem relação diretamente com o seu miocárdio, não tem relação direta com o seu músculo, com o órgão coração. Ainda que você sim, deve cuidar da sua saúde. A questão é que quando ele fala do seu coração, ele tá falando do âmago dos seus sentimentos. Ele tá falando daquilo que você acredita, daquilo que você vê, daquilo que você escuta. Você sabia que 86% dos seus pensamentos, eles são ditados por aquilo que você ouve e por aquilo que você vê? A Bíblia inclusive diz em outro momento que a lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A questão é que os nossos pensamentos são ditados por aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta. E o ponto é, quando Salomão fala sobre acima de tudo guarde o seu coração, é acima de tudo guarde aquilo que você ouve e aquilo que você vê, porque isso ditará o que está dentro do seu coração. Sabe, pessoas que falam coisas que são desagradáveis, que não fazem muito sentido e que são coisas negativas, que te levam apenas a fazer aquilo que é ruim ou pensar aquilo que é ruim, são pessoas que estão com o coração cheio desses maus pensamentos, cheio daquilo que é ruim e negativo. Então a questão é, Salomão está dizendo, cuide com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, com os conteúdos que você tem consumido, com o que você tem entrado pelo seu ouvido e pelos seus olhos, porque isso dita muito do que tem dentro do seu coração. E, sinceramente, aquilo que você escuta e vê ditará suas capacidades, ditará aquilo que você tem de conhecimento e de sabedoria. Esse é o primeiro conselho de um dos homens mais prósperos de toda a terra. O segundo conselho de Salomão pode ser parafraseado com: o sucesso não aceita preguiça. Ele diz em Provérbios capítulo 10, versículo 4, que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A questão é que você pode olhar agora e falar: Gabriel, mas eu sei disso, eu sei que a preguiça é coisa ruim e eu luto contra ela. A questão é que às vezes você não tá preguiçoso não, viu? A questão é que a sua preguiça, na verdade, é só uma superestimulação daquilo que você tem vivido hoje. Talvez o tempo muito prolongado no celular e vendo Reels e TikTok e assim por diante faça com que você tenha um desejo sempre por aquilo que vai vir depois, e isso te faz ficar horas e horas no sofá. Então você não tá com preguiça, você está apenas superestimulado. A questão é que a preguiça tem a sua fonte também em outras coisas, como por exemplo sua alimentação. Se você consome muito açúcar, por exemplo, você tem sempre doses de insulina muito alta, pode ser que isso te leve a ficar sempre letárgico, com muita preguiça. Talvez o seu sono, ir dormir muito tarde, acordar muito cedo. Se você está precisando fazer isso, ok, mas se você está fazendo por indisciplina, então é hora de talvez cuidar um pouco disso. Porque ações como essas vão te fazer ter muita preguiça, e quando você tem preguiça, você acaba não conseguindo ter rotina, você acaba não sendo consistente em nada, e isso faz com que você empobreça. Salomão disse: olha, as mãos preguiçosas empobrecem o homem fica pobre quando ele tem preguiça, mas a questão é que a preguiça pode estar morando no fato de você não ter rotina nenhuma de sono, rotina nenhuma de alimentação e inclusive estar super estimulado com o celular e coisas nesse sentido. Então, identifique quais são essas super estimulações que estão tendo dentro de você e que estão levando você às vezes a ser preguiçoso. Salomão combate muito a preguiça, dizendo que a preguiça, ela empobrece o homem. E o terceiro conselho de Salomão, ele é maravilhoso. Ele diz em Provérbios capítulo 14, versículo 23, que todo trabalho árduo traz proveito, mas apenas falar leva à pobreza. A questão é que eu parafraseei de uma forma que pode ficar mais claro para você, que é: aquele que fez mal feito superou o que não fez perfeito. E a questão é, sempre que você faz algo, que você tem uma ação, você tem proveito nisso. Se você errou e não conseguiu gerar resultado com isso, você pelo menos aprendeu uma forma de não fazer. Agora, se você apenas ficou falando, isso te leva a ficar pobre. Sabe aquela pessoa que passa do lado de algum lugar às vezes e olha e fala: cara, eu tive uma ideia de fazer uma lanchonete assim, mas eu, acabei não fazendo. Então, levou à pobreza. O cara que tentou fazer, o cara que agiu de uma forma inteligente e executou e não ficou apenas no campo da fala, teve resultado, gerou resultado através disso. Agora você que apenas falou, levou à pobreza. Então aquele que faz, mas faz mal feito, ele supera aquele que não fez perfeito, porque um fez e o outro não fez. Então o terceiro conselho de Salomão está ligado diretamente à ação, àquele que olha
olha, faz. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo em relação a perfeccionismo, eu vou deixar no card aqui em cima, que você pode assistir, onde eu me aprofundei um pouco mais sobre a questão de você agir, mesmo que não tenha ainda uma rota perfeita, e como fazer isso de uma forma mais prática. O quarto conselho de Salomão está em valorizar bons conselheiros. Olha o que ele diz em Provérbios capítulo 9, versículo 8. Ele diz: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. A questão de valorizar bons conselheiros, e Salomão inclusive vai dar o sexto conselho, é importante que você saiba a respeito de ter bons conselheiros e andar com homens sábios, é que a questão é que quando você tem pessoas que te repreendem e elas te levam a olhar para lados que você não viu, para coisas que você ainda não entendeu, isso te leva a crescer. Quando você tem pessoas que te repreendem para o bem, você tem que valorizá-los, porque quem te repreende para o bem quer o seu melhor. Agora, pessoas apenas que te bajulam e que te levam a acreditar que você está certo, quando na verdade você precisaria de repreensão, são pessoas que estão te levando para a ruína. O quarto conselho de Salomão é: valorize os bons conselheiros, porque quando o sábio ele é repreendido, ele olha para essa repreensão, ele identifica o seu ponto de melhoria e então ele age rumo ao seu crescimento. Agora, o tolo olha para aquele que o repreende e basicamente o ignora. E não apenas o ignora, mas continua sempre numa situação fraca e pobre, sem querer mudar e sem valorizar a repreensão. O quinto conselho de Salomão é: pense mais antes de falar. Ele diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido como alguém que tem discernimento. Larry King, um dos maiores âncoras da CNN dos Estados Unidos, ele diz assim, eu nunca aprendi nada enquanto eu estava falando. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro tem capacidade de falar 150 palavras aproximadamente por minuto, de emitir. Só que ele tem capacidade de absorver 400 palavras por minuto, ou seja, biologicamente falando, você foi feito para ouvir muito mais do que falar. O problema é que palavras, elas são como uma pedra tacada no vidro. Você pode até pedir desculpa para quem é dono do vidro, mas você não pode recolher todos o estilhaço e montar o vidro novamente. O vidro continua quebrado. A questão é que quando você pensa mais antes de falar, você evita problemas, evita separações, evita quebras de negócios. Do contrário, você pode inclusive formar novos negócios, formar bons relacionamentos e inclusive construir boas amizades e coisas que vão gerar muito resultado para você em diversas áreas da sua vida, se você saber bem usar as suas palavras, porque as palavras elas podem tanto matar quanto gerar vida. Então, o conselho de Salomão é: fique mais em silêncio, saiba ouvir mais e falar menos. Tenha uma escuta mais ativa, ouça de uma forma interessada. Quando o outro falar, preste atenção no que ele está falando. O que Salomão está dizendo é que aquele que ouve é reputado por sábio, mesmo que ele seja tolo. Aquele que se cala e ouve mais, ele é reputado por sábio, mesmo que ele não saiba nada a respeito daquilo, ele vai ser visto como alguém interessante. E o sexto conselho de Salomão, e muito importante, é: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que anda com os tolos acabará mal. Ele diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20. O sexto conselho de Salomão está ligado diretamente às pessoas com que você anda. Aquele que anda com pessoas sábias, ele tem uma tendência muito maior a ter mais sabedoria. E aquele que anda com os tolos tem uma tendência muito maior a se tornar tolo. A ideia que nós temos hoje, que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, está diretamente ligado ao conselho de Salomão, que é atemporal. Ele falou isso 3 mil anos atrás, o pessoal fala isso até hoje. E realmente é, porque as pessoas com as quais você convive, o ambiente com o qual você tá, ou você se torna como ele, ou você sai do meio dele. Não tem como você andar no meio de outras pessoas e não se tornar parecida com elas. Se você pegar uma criança, ou enfim, qualquer... isso já foi feito em alguns locais, inclusive do mundo, onde pegavam crianças que foram criadas com lobos, colocavam elas no meio da floresta, e quando voltavam lá depois de alguns anos, elas estavam andando de 4 patas, elas estavam grunhindo, elas não falavam, porque elas estavam num ambiente, e mesmo sendo racionais, elas se tornaram quase que irracionais, por conta do ambiente que elas estavam. E nós somos assim também. Às vezes nós, mesmo com conhecimento, com aprendizados e assim por diante, por estar no meio de um ambiente ruim, um ambiente negativo, isso faz com que você se torne parecido. Você começa a falar coisas que não deveria estar falando, você começa a estudar coisas que não deveria estar estudando, você começa a olhar para pontos negativos de coisas que antes você olhava apenas como pontos positivos, e você acaba se tornando um tolo, como Salomão mesmo disse. A questão é se você escolher pessoas sábias para caminhar. E o que seria sabedoria? Neste ponto de vista, pessoas que estão no mesmo objetivo que você, pessoas que podem te aconselhar de forma melhor, porque elas têm resultado naquilo. Então, se você quer um conselho a respeito de relacionamento, não procure um divorciado. Se você quer conselho sobre isso, procure alguém que é casado e que é bem sucedido nisso. Se você quer conselho sobre negócios, não fale com um homem falido, fale com um homem que tem resultado nos seus negócios e que enriqueceu, talvez do zero, ou enriqueceu de uma forma honesta com o seu próprio negócio. A questão é que andar com os sábios te faça com que esses 5 outros conselhos sejam quase que aplicados de uma forma imediata, porque se a sua média aplica essas coisas, você vai ser o sexto, né? Se os 5 com os quais você mais convive aplicam essas coisas, você vai
vai ser o sexto a aplicar. A ideia com esse vídeo é fazer com que você veja que estes 6 conselhos, eles não são tão novos quanto você pensa. Não são clichês, eles são conselhos atemporais. E foram ditos por um homem muito próspero. Um homem, inclusive, que depois teve sua queda e falou como evitar essa queda. E assim por diante. Se você tiver interesse, você pode ler livros como Provérbios e Eclesiastes. São livros bíblicos para entender melhor a respeito do ponto de vista de Salomão em relação à sabedoria, prosperidade e riqueza. Eu sintetizei 6 os mais importantes e me diz aqui embaixo nos comentários qual desses 6 princípios e conselhos você mais gostou e qual você ainda gostaria de aplicar mais. Deixa aqui, até o próximo vídeo, se inscreve e até mais.